imagino que o pessoal está sedento de querer saber informações aí. Essa notícia, a primeira notícia que a gente separou aqui para vocês, gente, ela vai acabar gerando um debate muito grande aí pelos próximos dias, talvez meses, né? Porque aparentemente, como a gente vai ter a resolução dessa confusão aqui, a gente foi atrás disso daí hoje para vocês. Parece que eles não estão querendo arredar o pé, então a gente acha que isso daí ainda vai dar muito pano para manga, né? A gente, inclusive, alertou vocês aqui através do Instagram aqui no final de semana que novos procedimentos de fiscalização da Polícia Federal na fronteira com a Argentina estavam causando muitas filas e queixas, né? Desde a manhã deste último sábado, aí, quem tentou atravessar a fronteira com a Argentina pela aduana da Ponte Tancredo Neves em Foz do Iguaçu se deparou com novos procedimentos de fiscalização da Polícia Federal que resultaram em longas filas e reclamações. Guias de turismo relataram que a principal questão da reclamação era a escassez de pessoal para a execução das atividades. A Polícia Federal esclareceu que as filas extensas são o resultado da padronização dos procedimentos de fiscalização e migração em conformidade com as normas legais do país. Esta uniformização busca proporcionar maior segurança aos viajantes, submetendo-os ao mesmo processo independentemente do dia e horário, além de assegurar a eficácia no controle de entrada e de saída das pessoas aqui na fronteira. Vamos traduzir isso daqui para vocês, assim, para ficar mais fácil de vocês entenderem? Também acho. A Polícia Federal, gente, aqui na fronteira com a Argentina, desde o último sábado, começou a exigir o registro de saída e de entrada de todos, independentemente de qual é a nacionalidade, inclusive dos próprios brasileiros. Uma coisa que a gente nunca fez antes, né, Garon? E que agora eles estão cobrando é que ao sair em direção à Argentina, os brasileiros também precisam registrar a saída. Infelizmente, assim, a gente entende, né, segurança e tudo mais, mas infelizmente, para toda essa demanda de fluxo de turistas que a gente tem aqui em Foz do Iguaçu, no último sábado, no domingo e inclusive hoje, só existiam 2 funcionários na aduana para fazer todos esses registros. Exatamente. Isso que ocasionou uma fila gigante, né. Inclusive existia um acordo aqui na fronteira também, que essa entrada de turistas estrangeiros, no caso que faziam antes, eram possível fazer pelo guia, né. Então o guia com a ordem de serviço e uma lista de imigração, pegava a identidade de todo mundo e ele ia lá, deixava o pessoal no ônibus esperando, no ar-condicionado, enfim, ou dentro do carro, e ele fazia a migração desse pessoal. Inclusive agora não vai poder mais fazer dessa forma, né, Cacá? Exatamente. Nós esperamos até hoje para trazer essa notícia para vocês, porque estava marcado para hoje, na parte da tarde, uma reunião aí com representantes dos setores de turismo aqui de Foz do Iguaçu, né, e representantes da Polícia Federal, tá? E essa reunião aconteceu. Eu estou aqui com o resumo dessa Ah, reunião. boa. Inclusive, quero agradecer ao Ao pessoal Elber. da Sing Tour, da Agtur Foz e da Liguia Independente, que estavam lá e que passaram aí este resumo para a gente, né? Aí agradecer aí a Jacira que mandou esse resumo para a gente, mandou através do Elmo, né? Então, segundo as palavras do delegado da Polícia Federal, o senhor Marco Berzoni Smith, e a chefe do setor nas Pontes da Amizade e Tancredo Neves, a senhora Bibiana Orsi, a partir das próximas semanas chegarão mais efetivos para o atendimento ao turista no trâmite migratório de entrada e saída dos turistas pelas fronteiras, olha aí só, pelas fronteiras da Argentina e do Paraguai. Para agilizar o atendimento, pode ser utilizado o formulário de pré-registro migratório online, disponível desde março através do site da Polícia Federal, para viajantes nacionais do Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai, exceto para a saída de menores brasileiros do país. Esses vão continuar fazendo aquele trâmite em loco ali. A Polícia Federal também está elaborando um formulário de pré-registro online, onde poderá ser usado para todas as nacionalidades, porém sem previsão de quando entrará em vigor. Os totens eletrônicos estão sendo configurados e também tem a previsão de começar a funcionar a partir de novembro. Como o delegado da Polícia Federal afirmou, a lei manda que todos os viajantes devem se apresentar e fazer o procedimento migratório. Não está mais disponível, presta atenção nessa parte, Luciano,
que aí eu acho que vocês vão entender, né, os meandros ali da história, né? Não está mais disponível o acordo onde antes tínhamos a opção de apresentar termo de responsabilidade assinada pelo guia e ter a lista de passageiros assinada e carimbada, sendo assim é obrigatório todos os turistas formar fila e fazer o trâmite um por um. Eu não sei, Luciano, Garon, mas para mim isso parece uma coisa mais para atingir os argentinos, Uhum. né? Parece que nós estamos sendo usados nesse exato É, momento aqui, eu né? eu tenho alguns detalhes, assim, para conversar, né. Não foi falado isso, mas quando acontece esse tipo de coisa, também eles não comentam, né. Quando eles ativam um chamado princípio de reciprocidade, Isso, eu ia falar, o perfeito. a Polícia Federal não vai falar isso, gente. Os nossos diplomatas lá em Itamaraty nunca que vai falar, foi ativado o princípio de reciprocidade. Eles apenas começam a fazer, e aí deve chegar lá no organismo da Argentina, etcétera, e devem, fazer alguma coisa. Eu acredito que agora a Argentina não deve fazer nada, porque está em período eleitoral, então está tudo travado, também as questões políticas lá. Então talvez até por isso que o Brasil começou a fazer bem nesse período, que inclusive, gente, bateu, né. Começou no sábado, a eleição na Argentina foi no domingo, e vai ter segundo turno aí daqui nos próximos dias. Vamos Então falar, inclusive, daqui a pouquinho sobre essa questão é, da eleição também é com isso aí. vocês. Mas 2 coisas eu tenho para falar, Luciano. Uma coisa que é essa, né, do princípio de reciprocidade, então se a Argentina faz, vamos fazer aqui também. E outra coisa é que a gente tem visto, né, esse atual governo aí pelo Secretaria da Fazenda, enfim, etcétera, bloqueando uns poucos as fronteiras do Brasil, né, Luciano? Você vê Sim, a quantidade de operação que a gente tem no Paraguai, né? Aí você vê aí, a questão das legislações específicas de importação, da Shen, etcétera, tudo tá sendo taxado, né? E a gente vê agora, por exemplo, a Argentina, poxa, quem não fu eu fui pra Argentina e já comprei muita coisa lá, vinho, Chandon, queijo, etcétera. A gente sempre tá indo pra lá, carne. Então, uma coisa que preocupa também as autoridades brasileiras em relação a isso, né? Onde está indo o dinheiro do brasileiro? Está indo para o exterior? Não estamos gastando aqui, etc, etc, etc. Então, eu acho que é um pouquinho também disso, assim. Eles estão olhando aonde que o brasileiro pode gastar mais no Brasil e aí eles estão meio que dificultando essas possibilidades. Então, eu acho que é um pouquinho dessas duas coisas. Claro que devem ter mais outras coisas aí, um iceberg deve ser maior, mas eu acho que isso é um comentário que você vai fazer a respeito disso daí. sim. Eu quero aproveitar até o comentário do Carlos, que é exatamente o que eu ia falar, e ele escreveu. É um procedimento certo, feito da forma errada, né? É óbvio que eu sou totalmente favorável a gente ter um controle, essa questão das nossas fronteiras estarem totalmente abertas, a gente acaba tendo uma circulação de muitas coisas ruins que causam os efeitos que eu vejo, por exemplo, está acontecendo aqui no Rio de Janeiro hoje. Para quem não sabe, o Rio de Janeiro hoje já queimaram 35 ônibus hoje no final da tarde e um trem que nunca tinha acontecido. Então você imagina, né? Por quê? Porque a gente tem uma fronteira nossa que a gente não tem controle. Se você pega ali no Paraguai, as coisas entram, passam, por mais que tenha aumentado a fiscalização, mas a gente tem uma fronteira gigante. Agora, o que não dá é para iniciar um processo desse, que eu concordo plenamente com o que o Garon falou, também vejo da mesma forma, botando 2 pessoas para trabalhar, no universo de quantos turistas que cruzam ali. Pô, aí tu faz o quê? Tu fica 2 horas na fila aqui, mais 1 hora lá, é 3 horas. Ninguém vai querer ir para a Argentina, pô. Só se o cara tiver muito afim, porque ele vai, a dor de cabeça que ele tem para ir para lá, para voltar no mesmo dia, né? Então, se eles automatizarem isso, colocar um sistema que facilite esse trâmite, essa fiscalização, perfeito. O que não podia era começar do jeito que foi. Desculpa, mas isso foi uma puta sacanagem. Pois é. Aí eu vou entrar aqui agora, gente. Eu até peço permissão para vocês aí para entrar aqui numa área meio cinza aqui, né? Que não necessariamente é uma verdade, né? Mas como o Garon falou, Luciano, né? Nem sempre as atitudes tomadas pelo governo são assim muito claras, né? Eles não deixam muito claras quais que são os reais motivos deles estarem fazendo isso. Né? Existe essa possibilidade aí do princípio da reciprocidade, né? Mas também existe uma outra coisa,
né? A gente sabe que em fronteiras aqui, quase tudo que acontece no mundo acaba refletindo de alguma forma em fronteiras. Nós tivemos um caso muito parecido aqui em 2001, quando nós tivemos os atentados das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, e agora nós estamos enfrentando, aí o mundo está vendo o problema enfrentado aí, né, lá em Israel, e nós sabemos que a Argentina ela já foi vítima de atentados terroristas também, né, e inclusive contra a Associação Israelita lá em Buenos Aires, né, e Sim. isso daí também, querendo ou não querendo, está muito próximo, né, está acontecendo no mesmo momento, então a gente também não sabe se talvez esse controle, agora indo em direção à Argentina, seja justamente, talvez até a pedido do próprio governo argentino, porque além de estar rolando as eleições nesse exato momento, Sim. ainda existe todo esse medo dos próprios argentinos deles serem novamente aí alvo de ataques terroristas, né, Garão? É verdade, né? E também a Polícia Federal, a Receita Federal também não pode falar isso, né, Não, Cacá? não vão falar nunca, Não vão né? falar nunca, porque daí gera uma comoção, gente. Imagina mundial que existem terroristas em Foz do Iguaçu e que Foz do Iguaçu estão incentivando o terrorismo, igual já aconteceu em outras vezes, Já né? tivemos várias falácias, revista Veja, Globo, enfim, É. né? Então eles nunca que poderiam falar a respeito disso aí, não vão falar mesmo. Qualquer coletiva de imprensa, a Polícia Federal, a Receita Federal vão inventar um outro tipo de desculpa. O que eu acho, Cacá, muito plausível essa teoria sua aí. Eu acho que possivelmente é um mix disso também. A gente vai descobrir, na verdade, até onde essa questão toda vai, a depender dos próximos passos que a Polícia Federal dá. Sim. Porque aqui eles estão falando procedimentos, né, de fiscalização para as fronteiras. Né? Sim. Não se fala assim fronteira com a Argentina. É. Eles estão falando em todas as fronteiras. Sim. E aí Vai fazer no Paraguai? Eu quero ver. Vai fazer? porque você imagina se eles começam a adotar essa padronização de fiscalização e imigração na fronteira entre Foz do Iguaçu e Cidade do Leste, né, que é a fronteira mais movimentada talvez do mundo, Sim. né, onde passa a maior frota de caminhões do planeta está passando aqui praticamente Sim. por essa aduana da Ponte Internacional da Amizade. E eu, né? desculpa, Não, Cacá, mas eu me sim. lembro muito bem que 2005, 2004 aconteceu isso. Você lembra quando a aduana argentina fez aquelas casilhas que tem ali atrás? Sim. E aconteceu isso também, mas, gente, não durou, acho que não durou 4 meses. Eu lembro disso porque eu tinha uma namorada que ela passou num processo seletivo para trabalhar ali, naquilo ali. Era uma terceirizada que fazia, nem era Receita Federal, nem era eles contrataram uma terceirizada para a terceirizada fazer aquilo. E, gente, não durou 4 meses, daí eu lembro que ela logo foi demitida. E aí eu lembro que ela ficava uns dias ali e outros dias ela ficava lá na Ponte da Amizade, que tinha também lá em um momento desses aí eles falaram: "Não, vamos fazer aqui a revista". E aí colocaram lá umas pessoas também para fazer essa entrada, mas também não durou muito tempo. Então eu lembro disso, porque eu lembro que a gente ia lá buscar ela e tal à noite e levar, então isso ficou guardado na minha memória, que eu lembro que isso aconteceu. Mas não durou 4 meses. Mas eu acho, cara, que antes do final do ano também isso aí já não existe mais, gente, Eu espero porque que muito antes, talvez antes do começo da outra temporada se resolva, sim. porque senão, meu Deus do céu. O Edson até falou aqui assim, as filas vão até o centro de Foz do Iguaçu. Eu vou dar uma ideia para vocês. Alguns meses atrás, nós tivemos, inclusive, trouxemos essa notícia aqui, Luciano Sim. P. da vida, que inclusive foi pego aqui em Foz também, no meio dessa confusão, que foi uma operação padrão, né, promovida aí pelos técnicos da Receita Federal na Ponte da Amizade, onde eles simplesmente decidiram começar a fiscalizar 100% dos carros que estavam passando ali. E Edson, só para você ter uma ideia, a fila de veículos para voltar do Paraguai em direção a Foz do Iguaçu chegou a ultrapassar o município de Cidade do Leste. Sabe, na ruta PY02, que é a ruta internacional, a fila de caminhões e carros, ela chegou a cruzar os limites do município de Cidade do Leste em alguns momentos, só para vocês terem uma ideia. Isso porque estavam só fazendo uma fiscalização dos veículos. Agora imagina se todo mundo que cruzar a fronteira diariamente tiver que parar para fazer o registro. Realmente, não é fácil, né, mas mesmo assim, gente, eu encontrei hoje uma cliente da Lomar, inclusive quero mandar um abraço para ela, para Leila, que sempre tá aqui com a gente, já ganhadora de vários prêmios aqui, etc, né. Leila Ferrugem. A Leila Ferrugem, ela comentou que ela foi pro Dutch Free,
e a fila, Cacá, chuta quantas horas estava na fila dentro do Duty Free para fazer o pagamento, a fila do checkout. Eu imagino que, inclusive, nós temos imagens aqui, vamos mostrar daqui a pouquinho para Opa, que vocês. bom! Então, gente, 4 Mas sempre, horas. mas isso sempre foi um problema crônico que teve lá. Não é uma coisa de Sim, agora, né? sim. Só até para dizer para a galera que está aí, era desanimador. O pessoal ia comprar para pagar, meu Deus do céu. Até Gente, porque eles têm, desculpa, Garoto, até porque eles têm lá uma política que você tem que deixar tudo, a galera que tá levando pesos, né? Você tem que deixar tudo no armário, cara. Você não pode entrar com bolsa, sabe? Então, enfim, é complicado algumas 4 coisas. horas, Luciano Santana, fila. Cara, Você não ficaria faz isso. 4 horas na fila para pagar alguma coisa? Olha, sinceramente, eu não ficaria 2 horas. Tivesse na promoção que tivesse, né? Nossa, gente, Mas, gente, a assim, gente vai pro Paraguai, né? A gente nunca reclamou e tudo mais, mas eu nunca vi, mesmo na Black Friday do Paraguai, nem na gente, Black. uma fila que demorasse mais de meia Pra hora pagar, para gente, pagar, pra pagar, não. né? Meia horinha eu acho que você, de boa, você é tranquilo, você fica ali na fila. Mas mais do que isso, gente, também eu não ficaria. 40 minutos, 50 minutos já tá reclamando, porque você tem que ir em outros lugares e tudo mais, né? Ó, eu vou Então, pedir, Garon, pro Mr. Editor colocar as imagens aqui. Lembrando que essas imagens, Luciano, foram feitas aí pelo Agildo, que é seguidor nosso aqui, veio aqui, inclusive, através do seu canal. Comentei aqui no começo aqui sim. dessa transmissão que ele passou por aqui hoje, junto com a esposa dele. Estavam lá sem fazer nada no Rio de Janeiro, falaram assim: vamos para onde? Ah, vamos lá para onde o Luciano vai sempre, vamos para as compras do Paraguai. E vieram. E aí o que que acontece? Eles, né, sabedores aí que a gente sempre dá as notícias do Duty Free, eles vieram aqui em Foz do Iguaçu, compraram pesos, né, fizeram aquele esqueminha para levar os pesos mais baratos e foram lá para as compras no Duty Free. Mas olha a situação da fila que eles encontraram lá, gente. Que loucura, hein, gente? Isso aí foi no sábado ou Três no horas. domingo? Isso foi no Isso sábado. foi no sábado. 3 horas, gente. 3 horas de fila. É, E assim, 3 horas que ele ficou lá. Ele sim. nem viu, na verdade, quantas horas levou a fila, né? Nossa, meu Deus do céu. Não conseguiu comprar nada. Inclusive, nossos guias, né, eles comentam, gente, chegando no Duty Free, se você estiver em casal, um do casal já vai pra fila e outro vai fazer as suas compras bem rapidinho. Eles fizeram isso. E não conseguiram mesmo Um foi assim. pra fila enquanto o outro tava comprando, e em 3 horas eles não conseguiram sair da fila. Que loucura, né, pessoal? Que loucura. Então, você vê, mesmo com a fiscalização, olha só, mesmo com a fiscalização, né, com esse novo protocolo, né, que gerou fila na aduana brasileira, ainda teve bastante essa fila. Então, por isso que eu acho a minha teoria, gente, faz um pouco sentido, né? Então, você vê Muitos brasileiros, né? muitos brasileiros, você vê quanta gente. O Marcão também esteve aqui hoje, falou que também tinha muito argentino, né, lá fazendo compra, para eles também tá compensando. Você tem ideia, gente, hoje o dólar não, o Pix, né, que eles estão fazendo Pix, estava 2,29. 2,29. Mas no final de semana ele chegou a cair a 2,19. O que 2,19. atraiu essa multidão toda aí. Mas, gente, se engana um pouco da gente achar, nossa, tá 2,19. Então, um perfume que tá 13 dólares, vamos supor, um perfume que tá 100 dólares, tá 2,19? Não, porque os preços do Duty Free da Argentina duplicaram de preço, tá? Então, se um perfume custa Sim. 100 dólares no Paraguai, na Argentina você vai pagar 400 dólares, se custa 200 dólares, tá? Então, assim, às vezes até com esse Pix muito maior, não faz sentido comprar no Duty Free da Argentina, tá? Faz sentido comprar no Paraguai, ainda mais agora, com 4 horas de fila, né, pessoal? Então, São pouquíssimas é, coisas que ainda valem a pena, né? sim, Inclusive, uma coisa que eu não sabia que estava acontecendo e que o Agildo contou aqui pra gente é que em vários setores ali, desabastecimento, né? Porque o sim, pessoal estava levando muitas coisas. Então, algumas prateleiras de perfumes ali, o perfume já não tinha mais. E sim. algumas coisas estavam sendo controladas a quantidade por pessoa. Ele falou assim: fui pegar um chocolate e deixaram eu pegar, era um por pessoa. Então, que loucura, o Milka, né? Sei lá. Imagina, Ó, não sei se era um Milk, um Kit Kat, enfim, mas imagina chegar lá e falar assim: não, opa, peraí, dessa promoção pode pegar um só. as teorias de por que é isso, né? Estão perguntando aqui, gente. Por que isso, meu Deus? O Alexandre Longaray perguntou. Tem várias teorias. Uma teoria, é claro, aí, que eu acho que é fato, é que por esse dólar de 2,19. Outra teoria, gente, também é porque o Milei, que é um candidato da extrema-direita da Argentina, uma das propostas dele é dolarizar.
o país, né? Então tem muita gente que vive aqui na fronteira que acaba indo fazer as compras. Pô, eu tenho que fazer as compras antes que dolariza isso daqui e fique mais caro pra gente, etc. Então houve uma busca desenfreada também por argentinos, inclusive estão vindo agora também, né, nesse processo que vai ter segundo turno, a gente já vai falar sobre. Então isso é uma teoria também que está circulando aí, né? Os argentinos buscando aí também o consumo nesse momento. Então já fica aí a dica, viu, gente? Se vocês estiverem aqui pela fronteira, tiverem a intenção de ir visitar o Duty Free Shopping, vão preparados aí, né? Passem 3 vezes na fila da paciência, porque, olha, Até sinceramente, porque tem a fila da aduana do Brasil agora, que você tem que dar a entrada, você tem a fila para pagar, você tem a fila para entrar. Tá difícil esse negócio, cara. pois é. Uma das reclamações aí, só para a gente finalizar essa pauta aqui referente à fiscalização da Polícia Federal, é uma das coisas que saiu aí em rede nacional, foi inclusive, além das filas, da falta de banheiros, né? Sim. Ali na Polícia Federal, na aduana da Ponte da Tancredo Neves. E aí a Polícia Federal ela colocou aqui, olha, sobre a questão dos banheiros para o público, há a disponibilidade dos banheiros. Contudo, vocês devem estar sabendo que houve um rompimento do sistema da Sanepar, o que gerou a suspensão do fornecimento de água em toda a região sul da cidade, incluindo a área da aduana da Ponte Tancredo Neves. Desta forma, os banheiros estão sem condições de uso, tanto para o público quanto para os servidores que trabalham no local. A Polícia Federal já está em contato com a Receita Federal, que é a responsável pela manutenção da aduana, buscando alternativas para esse problema que foge da competência das duas instituições. Lamentamos o ocorrido e estamos trabalhando para melhorar cada vez mais os serviços prestados à população. Então, essa foi a nota aí dos banheiros, porque vocês imaginam, gente, vocês ficarem ali 1 hora e meia ali na fila para fazer uma declaração migratória e não ter um banheiro para utilizar, né? Pois é. Na Argentina você pode ficar de carro na fila lá que você é atendido, né? A diferença é que no Brasil você tinha que ficar na fila a pé, Na né? fila. Na fila, embaixo de sol, né? Sol Complicado. e chuva, inclusive, né?